notícia que o apresentador, o Celso Portiolli, que vocês conhecem, retirou aí um pólipo, né, gente, cancerígeno, encontrado durante um exame de rotina no mês de dezembro, tá? Vamos soltar a primeira vinheta para o pessoal ver? Solta a vinheta aí da nossa saúde, vai, bora lá. Ok, agora sim, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre esse assunto. E você que está em casa, você também pode participar junto conosco, mandando sua pergunta para cá, através do nosso WhatsApp, 981457570, tá? 981457570. Vamos lá, doutor, tudo bom, Rafael? Tudo Seja bem. bem-vindo, feliz ano novo, né? Feliz ano novo, E um ano feliz maravilhoso ano novo, aí. Paraíba. E é um prazer estar aqui mais uma vez falando um pouco sobre esse assunto que chamou a atenção na mídia do Brasil inteiro, que foi o diagnóstico de câncer de bexiga do apresentador Celso Portiolli. Pois é, né? Às vezes a gente não escuta certas coisas, né? Não vê com muita frequência, então não dá uma devida importância para isso, né? Mas agora que a gente que saiu à tona, saiu, né, falando sobre isso, então as pessoas já começam, nossa, câncer de bexiga, né? Explica pra gente, né, como é que é esse câncer de bexiga, como é que ele age no nosso organismo, explica um pouquinho sobre ele. Então, o câncer de bexiga é um tipo de câncer que a gente considera até, de certa forma, um pouco raro. Ele é o 11º câncer mais comum no Brasil. A gente estima que para 2022 vão ocorrer em torno de 11 mil casos no Brasil inteiro. Certo. Isso é uma chance de mais ou menos 9 para cada 100 mil pessoas. Vamos considerar que a Grande João Pessoa tenha 1 milhão de habitantes, não é isso? Então nós teremos esse ano 90 pacientes na Grande João Pessoa que serão diagnosticados com câncer de bexiga. O grande problema é que é uma doença bem silenciosa, sabe? Ela não tem muitos sintomas. Assim como no caso do apresentador Celso Portiolli, o sintoma que ele percebeu, e ele foi muito feliz por isso, foi a presença de sangue na urina. E aí fica o nosso alerta. Se você apresentar em qualquer ocasião da sua vida sangue ao urinar, a presença de sangue misturado no xixi ou xixi bem vermelho, você deve procurar um especialista, e esse especialista é o urologista. Qualquer pessoa pode ter? Criança, adulto, idosos? Normalmente, essa doença ela acontece mais a partir dos 50, 60 anos de idade. Então, quando isso acontece em mulheres jovens, que é muito comum, normalmente está relacionado à infecção urinária. É extremamente raro que alguém com menos de 40 anos tenha câncer de bexiga. Então, se você apresentou isso, lógico, deve procurar, mas muito provavelmente não se trata de câncer de bexiga. Quais são as causas, doutor Rafael? O principal fator relacionado à presença dessa doença é o tabagismo, ou seja, o hábito de fumar. 50% das pessoas que desenvolvem o câncer de bexiga, eles têm o hábito de fumar. E aí fica um recado para você que está em casa. Se você não fuma, mas o seu marido ou a sua esposa fuma, você como fumante passivo também tem chance de desenvolver. A segunda causa, que é responsável por 10% dos casos, é quem trabalha com derivados do petróleo, postos de gasolina, quem trabalha em fábricas de tinta, de borrachas e também com inseticidas, pesticidas. Coisas muito fortes, né? Produtos muito tóxicos, né? Exatamente. Me diga uma coisa, você que está em casa, tem dúvidas? Pode mandar sua pergunta para cá, tá? Fiquem à vontade. No 981457570. Estamos aí com o nosso zap aberto. Fique à vontade para fazer a pergunta que vocês quiserem. Aproveite que o doutor Rafael está aqui para tirar dúvidas de vocês, tá? Existem tipos, né, para esse tipo de câncer? Existem alguns tipos? Existem alguns tipos, mas o mais comum, existe um deles, que é o que a gente chama esse nome estranho, carcinoma urotelial, ele é o mais comum de todos. Sim, sim. E ele é mais comum disparado, assim. Dentro dele, existem alguns graus. E para nós urologistas, é muito importante a divisão, assim, se ele atinge a camada do músculo da bexiga ou não. Certo. Quando não se atinge esse músculo da bexiga, a chance de cura é muito maior do que quando ela foi atingida. Certo. Nós temos uma imagem. Vamos lá, fecha a tela aqui e explica pra gente, através dessa imagem, como é que funciona esse negócio. Isso, como nós podemos ver nessa imagem,
A figura é de um senhor já de certa idade, já está ali com sua bengala, já tem mais de 50, 60 anos com certeza. A seta aponta para o local onde fica a bexiga, é o reservatório de urina, que recebe a urina que vem dos 2 rins, que estão na imagem logo acima. E ele dá um zoom nessa bexiga e é possível ver o crescimento de um tumor, de um nódulo dentro da bexiga, como está apontado ali na seta, e é justamente, exatamente dessa maneira que acontece. Ela pode acontecer em qualquer lugar dessa bolsa que é a bexiga, inclusive pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Certo. O diagnóstico ele pode ser feito normalmente com uma tomografia. Muitas vezes o paciente vai fazer um ultrassom por outro motivo e acaba tendo uma suspeita, a gente confirma com uma tomografia e quando o urologista quer ter certeza do que se trata, ele faz uma cistoscopia. O que é isso? É a endoscopia, todo mundo em casa já ouviu falar da endoscopia, daquele exame que põe uma câmerazinha por dentro da boca. O urologista ele coloca uma câmerazinha pelo canal do xixi, seja do homem ou da mulher, e consegue ver essa lesão e muitas das vezes já tratar a lesão. Ou seja, a cirurgia nas fases iniciais, como foi a do apresentador Celso Portioli, ela não tem cortes. Ela é feita toda pelo canal da bexiga e normalmente no outro dia a pessoa vai para casa, ou seja, é uma cirurgia minimamente invasiva. Muito bem. Há chances de cura? Sim. No início, sim. Sim. E se estiver muito avançada? Esse é o grande detalhe. O câncer de bexiga, sempre que a gente recebe no consultório um paciente com essa doença, a gente para tudo para fazer a cirurgia dele o mais rápido possível, porque em questão de meses ela muda completamente de figura, ou seja, uma doença que era inicial se torna mais avançada. Certo. Existe sim a chance de cura. No caso do apresentador Celso Portioli, a chance dele é de em torno de 90%. Nas fases iniciais, só a ressecção ela é curativa, mas ela é uma doença que volta muito. É o que em medicina a gente chama de recorrência. Então, é muito comum que os pacientes que a gente trata, que retira esse tumor, eles têm em média, mesmo nos melhores casos, 15% de chance do tumor voltar. Certo. Nos casos avançados, ou seja, quando já entrou naquela musculatura da bexiga, como eu falei previamente, existe a possibilidade de realizar a retirada completa da bexiga, que na mulher vem junto a retirada do útero, e no homem a cirurgia vem também junto à retirada da próstata. Nesses casos, a cura também é possível, mas são cirurgias mais agressivas, onde a gente tem que fazer uma nova bexiga a partir do intestino. Certo. Então, são cirurgias mais avançadas. Por isso que vale a pena a nossa lembrança. Se você apresentou muita ardência para urinar, sangue na urina, vale a pena procurar o especialista o quanto antes, porque o tratamento vai desde um tratamento muito simples até uma cirurgia de alta complexidade. Muito bem. Temos uma pergunta aqui. Nosso telespectador está num telão, não é isso? Solta aqui, por favor. Quem tem pólipos na vesícula, né? Como se fosse uma camada das paredes laterais, 4,7 milímetros. Essa pergunta, ela causa bastante confusão, porque a vesícula, a que esse paciente se referiu, certamente é a vesícula biliar, que fica aqui embaixo do fígado. Sim. Então, os pólipos de vesícula não é a minha área, mas como é uma área que eu trabalhei muito, já eu vou poder explicar. Os pólipos de vesícula não tem nada a ver com câncer de bexiga, mas, de fato, eles podem um dia se tornar câncer da vesícula biliar, quando eles passam de 1 centímetro, ou seja, de 10 milímetros. Se o seu tem 4,7, ele pode ser acompanhado pelo seu médico com ultrassonografia e, se ele voltar a apresentar crescimento, ele deve ser retirado. Quem trata disso é o cirurgião do aparelho digestivo. Exatamente. Me diga uma coisa, os sintomas, ele é silencioso, não é isso? Sim. Mas se a pessoa urinar, não sente nada, uma ardência ou qualquer outra coisa... Um outro famoso que porque deixou... às vezes pode ser que, sinta alguma coisa e, opa, estou sentindo sempre isso, está dando muito isso, o que é que acontece? Exatamente, perfeita essa pergunta, porque eu sempre cito aqui esses famosos que foram diagnosticados, porque as pessoas em casa têm, às vezes, uma relação de conhecer. O cantor Beto Barbosa, por exemplo, ele teve câncer de bexiga, foi tratado e o sintoma que ele apresentou foi simplesmente uma ardência para urinar que se mantinha e que ele fazia. Eu lembro a vocês que a principal causa de ardência para urinar é a infecção urinária. Isso, exato. Só confunde, né? Pois é, as mulheres sabem muito bem disso, que elas têm bem mais infecção urinária que os homens. E
O que acontecia é que ele ia a vários médicos, os médicos, mesmo vendo que o exame da cultura de urina era negativo, continuavam dizendo que devia ser infecção. Então, essa mudança, essa ardência a urinar sem a presença de nenhuma infecção, ela deve lembrar o urologista da possibilidade de ser um câncer de bexiga, sim. Sim, com certeza. Vamos lá, o tratamento, né? Quais são as formas de tratamento do câncer de bexiga? Essa raspagem que eu falei que a gente faz internamente e retira esse tumor, ela pode ser curativa nos casos iniciais. Certo. Tem algo bem interessante no câncer de bexiga que todo mundo tem uma marquinha no braço, que é da vacina BCG. Sim. Não é isso? Todo mundo não, né? Só a gente que é mais velho, né? O pessoal mais novo não tem. Exato, pois é. Então, o pessoal mais jovem não tem. Essa mesma BCG da vacina, ela combate o câncer de bexiga. Então, em alguns pacientes, quando a gente faz a raspagem da bexiga, a gente coloca BCG, 6 a 7 sessões de BCG no interior da bexiga e essa substância, né, é um bacilo, é uma bactéria, ela atua defendendo a bexiga. Quando meus pacientes que tiveram essa doença, e no mundo inteiro, ela volta com tanta frequência que a gente precisa fazer uma cistoscopia, ou seja, olhar por dentro da bexiga de 3 em 3 meses. Olha só É isso que vai ser feito com o apresentador também. Certamente, a cada 3 meses, ele vai submeter a uma endoscopia da bexiga para ter certeza que está tudo bem. Olha isso, gente. Olha, vamos fazer o seguinte, mudando de assunto aqui. Joga aqui no telão. Joga aqui agora no telão. Que tem algumas perguntas. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Meu nome é Auriedna. Eu gostaria que o senhor me explicasse. Meu marido sente muita dor no pé, na barriga, e ele nunca foi ao médico. Ele tem 43 anos. Quero saber se é um sinal de alerta contra o câncer de próstata. Bom, agora já mudamos aí para próstata, mas exatamente. Não tem problema, vamos lá. Auriedna, esse não é um sintoma nem de câncer de próstata, nem de câncer de bexiga. Na verdade, essas duas doenças, elas não dão sintomas, elas são bem silenciosas. No caso do câncer de próstata, a gente sempre pede para que o homem vá ao urologista, porque ela, de fato, ela não apresenta nenhum sintoma nas fases iniciais. E, da mesma forma, o câncer de bexiga provavelmente está relacionado a alguma outra condição e aí tem várias possibilidades. Vamos lá, tem mais uma pergunta que é aqui no telão também. Solta a pergunta, próxima. Bom dia, quem já teve câncer na próstata pode fazer filho? Pergunta bem interessante. Se essa pessoa foi tratada do câncer de próstata, ou seja, ela foi retirada a próstata dela, quando se faz essa cirurgia, se retira a próstata e as vesículas seminais, que são bolsinhas que ficam embaixo da próstata que seguram o esperma. Então, essas pessoas, elas não conseguem ter filhos, mesmo que tenham ereção, porque não sai mais o esperma, não conseguem ter naturalmente. Obviamente, é possível fazer técnicas de fertilização. Ou seja, teve câncer de próstata, mas quer ter filhos, então a gente vai lá no testículo, tira o esperma, faz uma inseminação artificial e é possível sim ter, mas de forma natural, através da relação sexual, não. A pessoa que tem uma bexiga muito baixa, né? Ela corre risco? Não há risco maior de ter câncer de bexiga devido ao que a gente chama de bexiga baixa, que é aquela pessoa que perde urina com facilidade, tem mais vontade de ir no banheiro. Não existe a maior probabilidade por isso, não. Uma pessoa, ao fazer, tipo, relação, doutor, né, ela pode também ter algum problema quanto a câncer de bexiga? Caso, né, sei lá, porque às vezes a bexiga é baixa e na hora, né, do ato, né, gente, às vezes acontece lá de sempre ter o atrito, enfim. As relações, elas estão mais voltadas, mais relacionadas com a infecção urinária. Mas em relação a câncer de bexiga também não. Não, né? De fato, o que a gente sabe que existe além do cigarro, e aí fica um alerta também para o pessoal jovem. É muito comum a gente ver o pessoal fumar cigarros eletrônicos hoje em dia, Exato. né? Apesar de não ter dados muito sólidos a respeito deles, a gente já sabe que tem carcinógenos, ou seja, substâncias cancerígenas na urina, mesmo de quem fuma cigarros eletrônicos. Então pode ser que no futuro o uso de cigarro eletrônico é algo meio novo, né? Então pode ser que no futuro a gente também confirme que os cigarros eletrônicos também causam mais câncer de bexiga. Muito bem. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Bom dia, qual o ultrassom para diagnosticar o câncer de próstata? Pois o médico pediu para eu fazer.
Provavelmente, o que o doutor pediu para que você fizesse esse ultrassom é muito mais para ter uma noção do tamanho da sua próstata do que para diagnosticar o câncer. O ultrassom ele não é capaz de diagnosticar nem o câncer de próstata, nem o câncer de bexiga. Mas ele nos dá uma noção se está tudo bem no interior da bexiga e qual o tamanho da próstata mais ou menos. Para o diagnóstico do câncer de próstata, o ideal seria uma biópsia de próstata, que só deve ser solicitada se houver uma forte suspeita para isso. Muito bem. Depois, após, né, a necessidade do uso da sonda, né, após a pessoa ter câncer de bexiga, desculpa. Há essa necessidade de usar uma sonda diariamente, todos os dias? Não, normalmente, durante o tempo de internação, a pessoa fica com a sonda, normalmente é só de um dia para o outro, e antes de ir embora, a gente já retira essa sonda e a pessoa vai para casa sem ela. É natural que nos primeiros dias haja uma ardência para urinar, porque dentro da bexiga existe uma área ferida, que vai cicatrizar naturalmente, mas não é nada insuportável, a maioria dos pacientes lida muito bem com isso e se recupera de maneira bem favorável. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui no telão, solta aqui. Fiz esterectomia total e logo depois disso sinto a minha bexiga encher logo. Isso é normal? Algumas pacientes, depois que realizam cirurgias pélvicas, né, na região da bacia, sim, elas têm mudanças na sensibilidade da bexiga. Isso pode acontecer, requer uma avaliação um pouco mais específica nossa, do urologista, com alguns exames, mais voltados para tentar descobrir o que foi que aconteceu. Muito bem, vamos lá. Quais são os principais efeitos colaterais, doutor, após um tratamento do câncer de bexiga, como radioterapia e outras coisas mais? Muitas das vezes a gente não utiliza a radioterapia e quimioterapia nos casos iniciais, a gente deixa para utilizar ele muitas vezes nos casos onde a gente não tem condição de fazer um tratamento curativo. Certo. A radioterapia são para casos mais avançados, radioquimioterapia para casos mais avançados. O uso daquela BCG, que eu falei, que a medicação coloca intravesical, ou de quimioterapia também existe dentro da bexiga. Certo. A BCG, durante um tempo, ela ficou em falta no mercado e foram utilizados outros medicamentos quimioterápicos dentro da bexiga. Isso pode causar desde ardência para urinar, presença de sangue na urina, incômodo na hora de urinar. São vários sintomas, sensação de que é como se estivesse com infecção urinária. São sintomas relacionados à medicação, efeitos colaterais da medicação, mas sem dúvida os benefícios do uso da medicação, elas superam em muito esses pequenos incômodos e pequenas situações que podem acontecer e que a gente já está preparado para tratar, né? Nos casos de cirurgias de grande porte, realmente são cirurgias mais, que eu posso dizer, mutilantes, no sentido de tirar a bexiga inteira. Em alguns casos, é algo que causa bastante incômodo e que requer que a gente tenha uma forte conexão com o paciente. A gente coloca a saída do canal do xixi por aqui. Certo. Então, e nesse caso, a pessoa vai passar a vida inteira tirando xixi ou urinando. Aqui, tipo uma sondazinha por fora, né? Isso, tipo exatamente. Uma bolsinha. Uma bolsinha por fora. Na verdade, a gente faz uma coisa bem interessante. Pega um pedaço do intestino, isola ele e coloca esses dois canais de xixi nesse intestino e o intestino saindo aqui. Certo. E dessa maneira, o paciente consegue cateterizar, ou seja, passar um catéter e tirar a urina que fica nessa situação. Então, isso nesse caso dessas cirurgias, é muito importante uma relação muito próxima do médico e do paciente para que ele entenda a nova vida que ele terá, com a probabilidade de estar livre dessa doença, que é uma doença que mata. Então, eu não falei esse dado, mas para você ter uma ideia, são cerca de 11 mil diagnósticos de câncer de bexiga esse ano, de 2022, certo, no Brasil. E estima-se que vão morrer dessa doença no Brasil 4.500 pessoas. Olha aí, viu, então, gente? Andado até... É bem alto, né? O número de diagnósticos por número de mortes são números muito altos. Muito mesmo, viu? Doutor, deixa eu te fazer uma última pergunta. Dá tempo, né? Dá. Então, deixa eu te fazer uma última pergunta aí. Vai que vem outras, né? Mas aí, a questão da cirurgia, né? Após retirar o câncer, tudo direitinho, corre risco de voltar novamente? Sim. A taxa de recorrência, de retorno, de voltar a esse câncer de bexiga, ela é muito alta. De todos os cânceres, ela de fato é uma das mais altas. Nos melhores casos, essa chance chega a
15%, e nos casos onde a gente tem as maiores chances, chega a 80%. Certo. Depois da cirurgia, se você se submeteu a uma cirurgia para o tratamento do câncer de bexiga, você deve perguntar ao seu urologista qual a chance. Por quê? Existem dados, pesquisas, onde a gente pega os dados do paciente, ou seja, o resultado da biópsia, como era o tipo dele, quantas lesões tinham dentro da bexiga, e a gente consegue dar uma estimativa de qual a chance dessa doença voltar. Isso é muito importante porque, por vezes, essa doença ela volta em 1 ano, certo, mas ela pode voltar em até 5 anos. E é muito comum que alguns pacientes, sem essa informação, eles deixam de ir ao urologista. Eles simplesmente veem assim, não, passou um ano e meio, não voltou, não vai voltar mais. Não é verdade. No final de 2021, eu atendi 2 pacientes que tiveram essa atitude, o câncer voltou e uma delas foi necessário fazer uma cirurgia um pouco mais agressiva. Teve que tirar o rim, o ureter, que é o canal que sai do rim, e um pedaço da bexiga. Felizmente ela está muito bem, está recuperada, está tratada e dessa vez ela me prometeu que vai seguir o acompanhamento como a gente indica, bem certinho, próximo. Só quem sabe é quem passa, né, minha gente? Mas olha, vamos lá que tem muita pergunta, né? Às vezes não é relacionada ao assunto da gente que é sobre bexiga, gente, mas se vocês puderem mandar mais perguntas relacionadas a isso, que é o câncer de bexiga, melhor, tá? Mas vamos lá, fica à vontade. Esse médico é um anjo do mundo, ele passa muita segurança ao seu paciente. Ótimo, que bom, né? Fico muito grato pelo carinho desses pacientes que mandam nas redes sociais, que mandam na internet. Muito obrigado pelo carinho. Isso é o nosso propósito de vida mesmo, é cuidar das pessoas. Muito bem. Vamos lá, tem mais uma. Vamos lá. Olá, bom dia. Me chamo Elizabeth. Depois que tive meu filho, não consigo segurar muito xixi. Isso é normal? A questão daquela coisa, né, da bexiga baixa. Às vezes, após filhos, né, quem tem filhos tem esse negócio, Isso, né? Elizabeth, é muito comum mulheres após terem filhos, especialmente quando o parto é parto normal, né, não cesárea, elas terem uma certa incontinência urinária de esforço. Ou seja, vai levantar um peso, vai fazer algum esforço e perde xixi. Nesses casos, se faz pouco tempo que você teve seu filho, eu recomendo que você faça fisioterapia do assoalho pélvico, fisioterapia da bexiga. Isso muitas vezes esses exercícios ajudam a recuperar e melhorar. Se isso não acontecer ou se você já teve vários filhos, uma ajuda de um urologista é bem importante, porque em alguns casos, eu digo não todos, mas em alguns casos pode ser necessário fazer uma cirurgiazinha pequena. Eu vou fazer uma dessa hoje, inclusive, que é para colocar um sling, uma tirazinha que segura a uretra, impedindo que você perca a urina. Olha aí, viu? É importante saber disso, gente, porque eu acho que dá muito em mulher, né? Esse negócio mais da bexiga baixa, acho que dá muito mais nas mulheres. Principalmente depois que a gente tem filhos. Eu acho que a gente vai mais ao banheiro que homem. Não sei como é isso, não. Porque a mulher vai mais ao banheiro que o homem. Homem segura o xixi, minha gente, a noite inteira. Eu não sei como é isso. Passa a noite todinha, vai no banheiro. Não é verdade? É. Agora a mulher não. A mulher, ó, infeliz. A gente tem que, às vezes, tá bem bom no sono. Lá vai se levantar para ir ao banheiro. É fogo, viu? Coisa de mulher. Mulher sofre demais. Por que homem segura mais do que mulher, doutor? Explica essa situação. Então, na verdade, os homens, a partir dos 40, 50 anos, eles seguram até menos que as mulheres. As mulheres, se você é mulher e tem acordado muito à noite para ir no banheiro, provavelmente ou está existindo um hábito de beber muito líquido à noite, ou pode ser que você tenha um certo grau de, olha o nome estranho, hiperatividade detrusora, ou seja, a bexiga é hiperativa, ela se movimenta mais do que o necessário. Sim, então, sim. Se você acorda várias vezes, eu lembro a vocês que acordar uma vez à noite é normal. Isso pode acontecer com todo mundo. Então, se está acontecendo isso com você, é normal. Na mulher, a mulher tem mais infecções urinárias, mais essas questões, porque a uretra dela é bem menor, né? O canalzinho por onde sai o xixi na mulher, ele tem 2 centímetros, enquanto no homem é o pênis inteiro. Então é mais fácil que bactérias, que qualquer agente, mesmo durante as relações, entrem nesse canalzinho e promovam uma infecção urinária ou inflamação da uretra. Minha gente, mulher sofre. Mulher é um sofrimento, mulher. Mas é isso, né, doutor? Fazer o quê, né? Culpa de Eva, eu digo que é culpa de Eva, né? Adão não teve culpa não, foi Eva. Teve depois, né, que se juntou. Aí, olha o mundo como é que fica. A gente que sofre, viu, minha gente? Tem filho, tem isso, tem aquilo, tudo é a mulher.
Não é não, doutor? Mas enfim, deixa um recado para quem está nos assistindo, né, dessa importância das pessoas irem ao urologista, ir ao médico com frequência, pelo menos uma vez ao ano, fazer os exames de rotina, né, doutor? Que é importante. Deixa um recado aí para quem está nos assistindo agora. Sem dúvida. Começamos um novo ano e cuidar da saúde é algo que deve ser um pilar na vida de todo mundo, não é verdade? Porque sem saúde a gente não consegue cumprir os outros propósitos que a vida tem para nós. Então, o urologista, por exemplo, vou falar da minha especialidade, ele cuida tanto de homens quanto de mulheres, de criança, de menino, de idoso. E é muito importante que você busque a sua saúde. No caso do câncer de bexiga, eu lembro o que eu falei, se você apresentar sangue na urina, procure um urologista, mas João Pessoa é uma cidade muito bem servida de médicos de todas as especialidades, cardiologistas, cirurgiões. A gente tem muita sorte aqui de ter, e a Paraíba no geral, eu conheço toda a Paraíba, a gente tem muitos bons médicos e a gente está à disposição para cuidar de você, da sua família, de todos que precisam de nossa ajuda. Muito bem, tá aí, gente, né? Recado dado, você que está em casa, se cuide, né? É muito importante a prevenção, né? Se você faz seu exame de rotina todo ano, é mais fácil, né, de se prevenir de qualquer tipo de doença, seja um câncer, seja um problema de coração, seja qualquer outra coisa, tá? Então, o importante é que você vá fazer seu exame de rotina. E se você já passou por um problema como esse, volta ao médico. Sempre vai voltando para poder você, né, evitar de ter novamente, né? Porque ninguém quer ter um câncer, gente. E quando tem, só quem sabe é quem passa, né? Bom, vou ao pequeno intervalo bem rapidinho. Quero agradecer ao doutor Rafael mais uma vez. Obrigada, viu, doutor Rafael? Volte sempre. É sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Aí, volto já, gente.